Olá, está começando mais um GC Online. Nós já estamos aqui com a nossa agenda, com a nossa Bíblia, prontos para ouvir o que Deus tem para falar aos nossos corações. Estou aqui com os meus amigos, Rafa, Dani, Misael. E assim como no seu GC, já reúne aí para orar e ter muita expectativa com aquilo que Deus vai fazer hoje. Amém? Então vamos orar? Pai, muito obrigada por esse tempo, por esse dia. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, que o Senhor venha falar, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar. Deus, que nós venhamos ser transformados de glória em glória, para que possamos cada dia mais sermos aperfeiçoados ao caráter de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Te exaltarão de geração em geração, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Amém. Deus é muito bom, gente. Nós temos que celebrar isso, cantar isso sempre, né? Declarar que Deus é bom na nossa vida. Tem vezes que a gente esquece, a vida está aí, acontecendo um monte de coisa. Mas peraí, Deus é bom. E se Ele é bom, Ele vai conduzir a sua vida, a sua história. Se você permitir, deixar que Ele governe e abençoe você. Amém? Mas hoje, gente, nós vamos falar sobre um assunto maravilhoso, muito importante, não é? Por que o dízimo não é só para o Antigo Testamento? Por que a gente tem que falar de dízimo e oferta ainda, gente? Porque a gente ainda precisa aprender muita coisa, né? Se existe essa pergunta, porque tem gente perguntando e a gente precisa responder à altura, precisamos responder conforme aquilo que as Escrituras estão trazendo, né? Então, ainda é muito comum. Por quê? Porque, às vezes, os corações das pessoas são muito presos ao dinheiro, né? É costume se dizer que o bolso é o último a se converter, né? Então, por isso que às vezes gera tantos questionamentos, as pessoas ficam tão confusas. Ah, mas isso era no passado. Ah, agora mudou tudo. Gente, mas a gente continua tendo igreja aberta, continua tendo que ter luz na igreja, continua tendo que ter água no bebedouro, não é? As necessidades naturais, elas continuam, né? E o corpo de Cristo eu falo que é um privilégio, né? Uma ovelha, um irmão em Cristo, entender isso no coração é um privilégio para a gente, né? Ofertar, dizimar na casa do Senhor. Mas respondendo, né? Vamos conversar sobre essa pergunta aqui. O dízimo, né? Às vezes você já sabe, você já está tranquilo em relação a isso. Mas existem pessoas que têm muitas dúvidas, então nós vamos esclarecer. O dízimo, ele é só para o Antigo Testamento? E aí nós vamos falar, aqui na primeira pergunta, fala assim, o dízimo é só para a lei, né? E aí, olha só o versículo, o texto base fala assim, Abraão lhe deu o dízimo de tudo. E com base nisso, Abraão, lá antes da lei, vem a primeira pergunta, o dízimo é só para a lei? Né? Não, né? Antes mesmo da lei, Abraão foi o primeiro a dizimar. Né? Ele tinha todo o seu ganho, ele deu dízimo de tudo, como é o texto de referência aqui. Então, a gente precisa de entender que se Abraão já deu o dízimo antes da lei, então antes da lei já tinha o dízimo, a lei nos ensina como dar o dízimo corretamente, mas após a lei nós continuamos a dar o dízimo, porque a premissa do dízimo ela continua sendo a mesma, devolver ao Senhor e também, né, nós vamos falar daqui a pouco, para que haja mantimento na casa do Senhor.
Isso. E assim, é tão importante falar isso, que antes da lei, com a lei, né? E depois, porque Jesus, ele fala que ele não veio revogar a lei, ele veio aperfeiçoar, né? Ele resumiu todos os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Como que nós amamos o próximo? Também é trazendo os dízimos na casa do Senhor, amando ao Senhor e entendendo que esses donativos, esse valor, ele é também para abençoar o corpo de Cristo. Então, tudo isso repercute pelo amor, né? Tudo isso perpassa pelo amor. Então, quando a pessoa fala assim, mas isso é coisa do Velho Testamento, mas hoje você não precisa amar alguém e ajudá-lo, né? E ter generosidade, um coração livre. Então, é muito importante a gente perceber isso, a gente ter essa atenção, né? Peraí, se lá Deus explicou como que deveria ser, agora eu já sei. Então, agora é só obedecer, é só aplicar. E hoje nós temos essa liberdade, essa oportunidade. E eu chamo de um privilégio. Eu sempre falo assim, gente, os anjos do Senhor, Deus podia falar assim, olha, hoje, final do mês, início do mês, lá na igreja, vão mandar um saco de dinheiro. Podia, porque Deus é poderoso. Mas Ele colocou na minha mão, na sua mão, nos deu capacidade, nos deu oportunidades, nos deu habilidades, né? Portas abertas para você trabalhar, inteligência, tantas coisas que Deus nos deu para que possamos ali não só desfrutar, né, do fruto do nosso trabalho, mas entendendo que somos mordomos. E essa mordomia, eu sirvo a Deus, eu não sirvo ao meu dinheiro. O meu dinheiro, ele serve para a glória de Deus. Seja para cuidar da minha família, mas também para cuidar da família da fé. Então, com esse pensamento, né, a nossa mente sai dessa caixinha da norma, da lei, o que pode, o que não pode. Não, peraí, o que é que Deus espera de mim como pessoa? Eu não entreguei minha vida para Deus completamente? Né? Então, todas as áreas da minha vida precisam servir ao Senhor. Né? E isso inclui a nossa vida financeira. E aí, tem aqui a prática, né? Como que funciona o dízimo? Então, gente, o dízimo, a palavra, ela faz referência a ser a 10ª parte. Então, dizimar era dar a 10ª parte de tudo que vier às suas mãos. E é engraçado, como a Lívia estava falando aqui, não se trata só de dinheiro. A gente tinha que entender que nós somos mordomos de tudo. Então, Deus nos deu talentos. Nós somos mordomos desses talentos e devemos prestar esses talentos à contribuição daquilo que Deus está fazendo na terra. Deus nos deu uma família. Essa família também pertence ao Senhor. Somos mordomos dessa família e devemos cuidar dela. E não é diferente do nosso dinheiro, não é diferente daquilo que nós temos como renda. Então, 10% de tudo que vier às nossas mãos. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu ganho, eu sou autônomo. Eu sou autônomo, como é que eu dou o dízimo? Simples, você ganhou R$100, vai dar 10. Você ganhou 1.000, vai dar 100. Então, às vezes a pessoa não tem aquela conta certinha de no final do mês ganhar R$3.000. Então, no final do mês eu tiro R$300. Porque ela é autônoma, então ela vai ganhando parcelado. Então, o que ela deve fazer? Ela deve ir anotando. Olha, às vezes é uma cabeleireira, às vezes é a pessoa do Uber, né? Aí vai anotando aquilo que ela vai ganhando, ou ela tira já de uma vez, ou no final do mês ela faz, né, aquele ganho de tudo que ela teve e tira os 10%. E é interessante que, como o Rafa falou aqui, isso está desde antes, né? Então está na Bíblia lá antes da lei, depois na lei e depois também no Novo Testamento. E aqui nós temos alguns textos falando sobre isso. O dízimo está presente antes da lei, está lá em Gênesis 14, 20, Gênesis 28, 22. Ele foi ratificado na lei, em Números 18, 21 a 26. E ele está registrado nos livros históricos, como Neemias 13, 10, 12, exposto nos livros poéticos, como Provérbios. Aí esse eu quero ler, olha, Provérbios 3, do 9 ao 10. Fala assim, honre ao Senhor com todos os seus recursos. É o que a gente está falando. Então, é honrar ao Senhor com a nossa vida, com todos os nossos recursos. E fala aqui, com os primeiros frutos de todas as plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus barris transbordarão de vinho. Então, está falando para a gente honrar o Senhor e fazer isso primeiro. Então, a gente tem que ter esse entendimento que é 10%, o dízimo é 10% de tudo que vier à nossa mão, de tudo que vier à nossa vida, os nossos recursos.
E isso não deve ser feito por último, isso não deve ser feito... que sobra, né? Do que sobra. Não, Deus não dá pra gente o que sobra, Deus deu Jesus pra gente, o seu melhor. Nós também não devemos dar o que sobra. Então, eu pago todas as minhas contas, eu faço todas as minhas coisas, eu compro aquilo que eu estou querendo ou precisando. Ah, se sobrar, eu dou o dízimo. Não, tá errado, porque segundo a palavra, nós devemos fazer isso dos primeiros frutos de todas as nossas plantações. Na época eu falava de plantação porque era a realidade da época. Se hoje ia falar do trabalho comum, né, que há diversos trabalhos que existem na terra. Mas nesse tempo falou de plantação porque é aquilo que trazia recurso na época. Então nós devemos fazer isso dando 10%, dízimo é 10% de tudo que vier às nossas mãos. E nós devemos fazer isso como primeiro, a primícia. Não é isso depois, não é se sobrar. Não, quantos testemunhos nós vemos de pessoas que fazem, dão do primeiro e Deus vai lá e faz o quê? Milagre, com o resto. Com o resto não, porque pensa, Deus de 100, Deus pede 10. A nossa contribuição é 10. E como a Lívia estava falando, Deus não precisa, gente. Podia cair ouro do céu. Deus é dono do ouro, da prata. Caiu maná, né? Caía maná do céu. O ouro está aí na terra, foi Deus que fez. Então Deus fez todas as coisas. Deus podia dar outro meio de nós, do reino dele se expandir. Ele fez isso porque Deus é um Deus de relacionamento. Deus continua querendo ter relacionamento conosco. Ele poderia nos deixar à parte disso. Mas ele nos incluiu. E sabe como um dono de empresa, o pai que tem empresa, e aí ele quer que o filho continue ali. Por quê? Porque ele quer que o filho esteja naquilo que ele está fazendo. Essa é minha empresa, esse é aquilo que eu construí, é aquilo que eu estou fazendo, eu quero avançar. Meu filho, vamos junto? Relacionamento. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele não precisa. Ele conta conosco. Isso é maravilhoso, é um presente de Deus para nós. Deus nos quer participantes, exatamente, né? Não espectadores do reino. Então, esse pertencimento, essa responsabilidade que ele também distribui para a gente, né? Compartilha conosco, é para que a gente faça esse entendimento. Não, peraí, eu pertenço a um reino, né? Eu sei que Deus não precisa do meu dinheiro para fazer qualquer coisa, mas Ele conta comigo, né? E Ele espera que eu venha obedecer e honrá-lo, né? Com tudo aquilo que tem a ver comigo. Né? Então, se a minha vida familiar, minha vida emocional, minha vida financeira, todas elas precisam honrar ao Senhor. Então, é um privilégio, é um lugar de entender, não, eu participo, eu pertenço, né? Eu estou envolvido nessa grande obra que o Senhor está fazendo na terra e o Senhor espera que eu tenha esse lugar de reverência, né? E de honra. Então, isso é muito importante. E aí vem essa parte, né? A importância do dízimo. Qual que é a importância do dízimo? Gente, glória a Deus pelo dízimo, que a gente tem a oportunidade de contribuir com a obra do Senhor e para o crescimento dela. Mas quando a gente fala a respeito dos dízimos e das ofertas, a gente sempre tem aquele entendimento, talvez um pouco equivocado, de que a gente dizima para ser abençoado. Na verdade, a gente precisa... Né? É verdade, a gente precisa dizimar tendo um princípio de eu dizimo porque eu já sou abençoado. E todas as vezes que a gente fala a respeito de dízimos e ofertas, é impossível não se lembrar da igreja de Filipenses. Paulo, ele começa a carta dele para Filipenses dizendo o seguinte, Filipenses 1, versículo 3, agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Depois ele vai lá para o capítulo 4, no versículo 16. Na verdade, lá a partir do verso 10 até o final da carta, ele vai falar sobre isso, agradecendo à igreja de Filipenses pelos donativos que ele recebeu por meio de Epafrodito. O verso 16 diz assim, pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas quando tive necessidade. No verso 18 diz, recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente, estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O dízimo, a entrega do dízimo, na verdade, tem muito mais a ver com o nosso coração. É óbvio que a obra do Senhor ela precisa de recursos para continuar acontecendo,
Nós, por exemplo, somos de uma igreja que sustenta mais de 200 ministérios. Isso eu estou falando só da matriz. Então, só a matriz, ela sustenta mais de 200 ministérios. São muitas contas que precisam ser pagas, são pessoas integrais que são contratados da igreja, que precisam receber os seus salários, pastores, outros funcionários da limpeza. Ou seja, a igreja ela precisa de recursos para ela continuar funcionando. Como o corpo de Cristo também ali, para atuar na sociedade, ela precisa de recursos. Mas a importância, partindo do princípio do nosso coração, é para que o nosso coração esteja de fato alinhado a um coração generoso, ao coração de Jesus. Porque o que Jesus nos ensina, na verdade, o que Jesus nos deu, tudo que Ele deu para a gente foi o coração dele. Sim. E por causa disso nós somos salvos, por meio da graça. Uma generosidade que a gente não consegue compreender. Que amor é esse? Que generosidade é essa? Então, quando o Senhor estabeleceu o dízimo como princípio, tem a ver com o meu coração. Em onde o meu coração está? Será o que é que domina o meu coração? Será o que é que tem no meu coração que me torna desprendido ou prendido das coisas do mundo, desprendido ou prendido nas coisas de Deus? É por isso que eu preciso dizimar, tendo como princípio, primeiro, eu dizimo porque eu sou abençoado. Segundo, eu preciso dizimar para que o meu coração seja um coração generoso, como a igreja de Filipenses. Vale ressaltar que essa igreja era uma igreja pobre, eles não eram ricos. Tanto que eles davam aquilo que eles nem tinham. Eles foram tão felizes por terem sido alcançados pelo Evangelho através de Paulo, cara, que eles queriam abençoar Paulo de qualquer jeito. Então, tendo pouco ou tendo muito, não importa. Eles estavam ali ofertando na vida de alguém que trouxe o Evangelho, as boas novas da salvação para cada um deles. Então, eu só dizimo por causa disso. A importância do dízimo é para que o meu coração esteja alinhado ao coração do Senhor. É isso. Aí eu quero até trazer uma reflexão para a gente, gastar um pouquinho de tempo nessa última aqui, porque até a lição coloca aqui, né? Ele trata-se de um termômetro para aferir se o nosso coração está ou não dividido, né? Então, por quê? Porque Mateus 6:24 fala que é impossível servir a dois senhores. A Bíblia chama o dinheiro de senhor. Isso é muito sério, né? E muitas pessoas, na hora que vão defender o fato, não quero dizimar, não vou dizimar, por quê? Aí começa a falar, isso é época da lei. Quando a pessoa começa ali, né, ficar, às vezes, animosa, né, ansiosa, nervosa com esse assunto, pode ser que o coração já esteja ali idolatrando o dinheiro, né, já esteja rendido. Né? A raiz, né? A raiz é o amor ao dinheiro ali. E é engraçado, desculpa até te interromper, Lívia, que a gente percebe naturalmente, assim, as pessoas que são desprendidas do dinheiro, elas conseguem depender muito mais de Deus, principalmente na finança. Eu ouso dizer que um bom cristão ou alguém que é dependente do Senhor, se o dízimo fosse ao contrário, desse 90% para o Senhor e ficasse com 10%, ainda assim seria feliz, daria o dízimo e ia, de fato, viver as bênçãos que Deus tem. Independente de ter dinheiro ou não. Mas porque a bênção não é a gente ter o dinheiro ou ter um recurso. A bênção maior é a gente ter Deus e ter paz com a vida. E a gente tem que entender isso, né? Então, esse entregar um dinheiro para Deus, na casa de Deus, é um lugar de servir, é um lugar de honra, é um lugar de privilégio, né? E é um lugar que a gente tem que vasculhar dentro do nosso coração. Se a gente tem ressalvas demais, se a gente é preso demais, é resistente demais, não, peraí, por que meu coração está assim? Né? Porque, como o Misael falou também, né? Que a natureza de Deus é dar, Ele deu, né? Ele deu seu Filho, né? Ele entregou, Deus sempre é generoso para conosco, todas as vezes que a gente pede algo para Deus, sendo da vontade dEle, né? Dentro do coração de Deus, se for um propósito do Senhor, dependendo do que você está pedindo, Deus Ele não vai só dar o que você está pedindo, Ele vai infinitamente mais, Ele sempre vai nos surpreender com coisas muito melhores, muito maiores, muito mais interessantes do que a gente podia imaginar. Né? Então, Deus, Ele não dá, Ele não mede, né? Peraí, Ele me deu 10, deixa eu dar 10 também, né? Não é assim, Deus, Ele é generoso, Ele multiplica, né? É uma semente, tanto que a gente até fala, tem vários versículos que fala que dá ao semeador,
né, dar semente ao semeador, né, que Deus ele traz mesmo medidas, 100 medidas para nós, né, 100 por 1 e tudo mais. Isso tudo a gente já sabe, mas na hora da gente ir lá ofertar, da gente fazer realmente de fato a coisa acontecer, às vezes o nosso coração está muito preso. E é um lugar para a gente entrar em conversão. Aí eu sempre falo, às vezes eu comento isso, assim, olha, a área da sua vida, essa área aí precisa converter, né? A área vida financeira sua precisa converter, porque você ainda não entendeu que o Senhor é Senhor do seu dinheiro, que o Senhor é aquele que pode cuidar da sua vida financeira, porque se a gente entrega, né, na casa do Senhor ali, uma oferta, devolve o dízimo, quando isso acontece, você entende que Deus é soberano e Ele cuida de você e de mim, a gente não fica com medo se vai faltar. Ah, e se faltar? Por quê? Porque eu confio em Deus. Eu sei que aquilo que eu estou entregando para Deus não vai fazer falta, muito pelo contrário, vai abençoar muita gente e eu vou ser muito abençoado. Ou com aquilo que Deus pode sim suprir com coisas muito maiores, ou com aquilo que eu já tenho. O Senhor vai fazer também aquilo ali, multiplicar os 5 pães e 2 peixinhos, né? Eu vou conviver com aquilo ali e o Senhor vai me trazer uma vida próspera e não tem a ver só com dinheiro. Então, é a gente ter esse entendimento no nosso coração. Porque senão a gente acaba achando que a gente está super de boa com todas as áreas da vida, mas quando chega nessa parte a gente não entrega. Não, peraí, se Jesus entregou tudo, Ele entregou o seu filho, Deus entregou o seu próprio filho. Jesus, ele fala, ninguém tira a vida de mim, eu mesmo que dou, né? Eu entrego ela. Se ele é tão, com um coração tão entregue assim, por que nós não somos? Porque está faltando alguma área da nossa vida para também passar por esse lugar de transformação, de redenção. Então, que o nosso coração venha estar caminhando para esse lugar, né? Que a gente não vem ter ressalvas em relação a nada. Se a gente tem a dificuldade de dizimar, a gente deve rever o nosso coração. É isso. Se isso é um problema, se esse momento é um problema na sua vida, você se sente incomodado, pede o Espírito Santo para te mostrar o porquê. Porque há algo no coração ainda que precisa ser trabalhado, porque é um termômetro. Né? Então, se há uma dificuldade ainda, se fica buscando, né, talvez na sua mente, seu raciocínio, fica buscando textos para poder falar mesmo que não existe, contrapor isso, pede o Espírito Santo vai, aquele único que pode convencer o homem, ele vai te convencer do que precisa ser trabalhado. Literalmente clamar por um coração generoso, pedir para que o Senhor te dê um coração generoso. E tem coisa, né, gente? Como todas as áreas da nossa vida, quando precisa ser tratada, a gente precisa agir com intencionalidade. Sim. Né? Se eu estou com dificuldade de perdoar, eu vou perdoar sem sentir. Eu não estou sentindo vontade, mas eu vou perdoar porque Deus mandou e minha alma vai acompanhando o processo. Porque isso é santificação. Enquanto eu estou obedecendo a Deus, a minha alma, né, a minha carne, ela vai sendo subjugada e o espírito vai ganhando ali forma, né, vai crescendo, vai sendo alimentado, nutrido e ele vai vivendo através da minha vida, não é? Então, mas eu preciso primeiro começar a subjugar a minha carne. E às vezes é a carne que grita mesmo, que gosta do dinheiro, que idolatra o dinheiro. Então, carne, você está querendo, então, né? Aí entra para a parte crente. Se você entendeu, nossa, minha carne, minha alma, ela ama o dinheiro. Então, deixa eu fazer um sinal de obediência aqui a Deus, mesmo com a minha carne gritando, não é? Não é o jejum? A gente não falou de jejum, que a gente fica sem comer, a gente fica ali, nossa, que fome. A fome não passa, gente, a fome fica ali, né? Mas aí, quando vai passando o tempo, você vai ganhando músculos espirituais, né? E você vai se fortalecendo. E na vida financeira não é diferente. Começa praticando. Então minha carne ainda grita por causa disso, então aí que eu vou ser generoso mesmo. Aí que eu vou trabalhar com a minha carne para que eu possa andar em obediência, com o coração livre, leve, sem esse ídolo na minha vida. Amém? E no prático, gente, olha, separe o dízimo em primeiro lugar, né? Consagre ao Senhor suas finanças, agradeça a Deus constantemente. Às vezes, o que impede a gente de ser dizimista e ofertante é uma ganância, né? É uma sede de ter muito e toda hora, o tempo todo. Mas trabalhe isso no seu coração, aquilo que Deus te entregou é o suficiente. Se Ele quiser entregar mais, amém, Deus vai fazer. Mas cuida do coração para que nós venhamos honrar o Senhor em todas as áreas da nossa vida, principalmente nessa aqui, que muita gente tem tido dificuldade, mas não é o nosso caso. Amém, igreja? Amém, igreja. Então, vamos orar? Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, porque o Senhor é aquele que sonda o nosso coração.
Deus, e que nesse dia nós venhamos ter esse lugar de observar dentro de nós, examinarmos a nós mesmos e vermos se há realmente ali, Deus, um ídolo no nosso coração em relação ao dinheiro. Pai, que o Senhor venha quebrar esse ídolo no nosso coração. Nós nos arrependemos hoje. Amém. Para que possamos viver, Senhor, em generosidade, assim como o Senhor é generoso. Que, Senhor, nós venhamos viver em ousadia, em obediência diante daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei.